contra o Sport numa noite inspirada de um cara que é um velho conhecido do torcedor vascaíno. No futebol, as camisas mudam, mas as amizades continuam. E Felipe Bastos recebeu carinhosamente os ex-companheiros do Sport, onde se sente melhor. Quando eu voltei ano passado, eu disse que eu estava voltando para minha casa, e esse ano, quando eu voltei de novo, fiquei aqui. Eu disse que eu estava ficando em casa e aqui é onde eu me sinto à vontade. No Vasco ele tem história. Foi campeão da Copa do Brasil em 2011. Disputou 166 partidas, cheias de altos e baixos. No início do ano, Felipe Bastos estava fora dos planos. E aí a história mudou. A boa relação com os jogadores ajudou na renovação do contrato. Mas só quando o Ramon assumiu, ele teve a chance de jogar. E depois de 3 partidas, vai justificando a escolha do chefe. E entendeu o posicionamento, né? Tá mais rápido e tá chegando na área. E olha ali ele entrando na área. Enquanto o Benítez se virava com o jogador, Bastos era valeu a pena. Eu botei na minha cabeça que esse ano tinha que ser um ano diferente do que eu estava vivendo no ano que eu vivi no ano passado. Novos tempos, mas com uma velha marca dele. Cobrança de falta, cheia de perigo. E não é por acaso. Tem o nosso treinamento de faltas e ele é um dos jogadores que sempre gosta muito de treinar. Foi sentindo que o pé estava... Dou outra chance com Benítez a deixarem a bola com ele. E que eu já tinha batido uma falta bem, e que eu estava calibrado. E mostrou que estava mesmo. Perna direita na bola, bateu! Lá dentro! Gol! Uma esbarradinha na trave de novo, mas com um final diferente. O cara tá iluminado! E tava quase tudo dando certo. Ele chegou perto de fazer o terceiro por cobertura. Pelo alto também foi o caminho que o Cano escolheu. Não seria por gols que um argentino seria lembrado nesse jogo, e sim por... Canho. Canho. Canho é como se chama na Argentina, isso aí que o Benítez fez com o Betinho. A boa e velha caneta. E o estojo do Benítez estava cheio de canetas. O Sander também ficou rabiscado. Canho. Canho. Depois de o Benítez distribuir canetas, Felipe Bastos saiu, sem os aplausos que ganharia num São Januário pré-pandemia, e virou auxiliar técnico do Ramon, exigente, cobrando, dando bronca. E do banco, ele viu o Sport ficar mais perigoso com o Bruninho e o Adrielson, que não passou da trave. Toca na trave do Fernando Miguel! Já nos acréscimos, ele percebeu o que tinha acontecido num lance importante entre o Ronaldo Silva e o Bruno Gomes. Chamado pelo árbitro de vídeo, Rodolfo Toschi Marques foi até o monitor e expulsou o Ronaldo. No final, Felipe Bastos trocou camisa com o Maílson para guardar de lembrança do goleiro que ganhou dele uma noite para esquecer. Mas foi ele que colocou na mesa. Eu tô há 24 dias, os caras estão 151. Então tem de fato essas ponderações, acho que são importantes. Uma coisa do símbolo da evolução do Vasco, o Vasco tem 7 vitórias nesse ano. É a primeira vitória do Vasco sem gol do Germancano. E isso que o Pedrinho falou, chamou a atenção na transmissão de ontem, esse X. A gente falou muito dessa história do 2-3-5, porque o Flamengo jogou o segundo tempo. Não é um sistema de jogo, mas é uma maneira... eu costumo dizer, aprendi assim, o sistema de jogo tem nomes, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2. O esquema de jogo é o teu sistema em movimento. Então, no movimento, vira um 2-3-5. O Atlético Paranaense, líder do campeonato, está fazendo muito isso e fazendo esse X que o Pedrinho chamou a atenção para o Vasco ontem. Você não tem uma hora que a defesa não sabe se o teu ponta vem por dentro e vai inverter com o meia, e quem é que ele vai pegar? O lateral acompanha o ponta, abre espaço na lateral. O lateral não acompanha o ponta entra na diagonal e vai na cara do gol. Isso vai acontecer com o Atlético Paranaense, como isso aconteceu em parte com o Vasco ontem, que é parte da evolução que o Pedrinho detalhou. Vamos ver o que o Ramon falou depois. Aqui, só para... Fala, Zé, desculpe. Só para ir na linha de pensamento do Pedrinho que comentou e o PVC,
Vale lembrar e exaltar também o grande trabalho que o Ramon está fazendo nesse início aí do Vasco, no trabalho aí da competição, é que, além dele ter já essa ideia bem definida da forma que o Vasco joga hoje, vale lembrar que ele é o treinador que recuperou um jogador, ou está dando essa confiança de novo, para um jogador muito questionado no clube, né? Que começou no clube, se eu não me engano, jogou até com o Pedrinho, não sei se é na mesma época, mas que sai, que volta e que passou por alguns momentos difíceis, né, de muita cobrança da torcida, e ver o Felipe Bastos fazer 2 gols e fazer um grande jogo ontem, isso é muito mão do treinador, que dá confiança. E na entrevista do Ramon mesmo, ele falou, o Felipe Bastos fez um grande jogo porque eu dei a liberdade para ele se movimentar, para ele marcar, para ele chegar na área, e um dos gols que ele faz é chegando na área, acreditando no fim da jogada e definindo fazendo gol. Então, tem que ser exaltado, sim, o grande jogo que o Felipe Bastos fez, mas claro que, com certeza, a visão do Ramon em recuperar esse atleta vai ser importante para a sequência do trabalho, que é um jogador que é do clube, que tem uma identidade com o clube, que tem uma experiência e vai conduzir o Vasco aí na proposta que eles têm, aonde eles querem ou aonde eles vão chegar na competição, juntando aí jogadores jovens com a experiência de um deles, que é o Felipe Bastos, que fez um grande jogo ontem. Boa, Zé. Vamos ver o Ramon, depois do jogo, falando sobre a evolução do Vasco sob seu comando. Conseguimos, principalmente no primeiro tempo, né, assim, ter um pouco mais do controle do jogo, né, dificultamos as ações do adversário, né, que é a nossa tônica. No segundo tempo, o Sport circulou mais a bola, né, pressionou um pouco mais, né, mas a gente também teve a inteligência, né, e a competência da fase defensiva de conseguir também neutralizar o Sport na fase ofensiva, e conseguimos vencer, que hoje o mais importante era isso. A nossa preparação foi muito boa, mas nós fizemos poucos jogos, né, poderíamos ter feito mais jogos também. Então, assim, mesmo assim, eu saio hoje muito contente pela vitória. Curioso de bom, é que os números explicam ou mostram exatamente o discurso do Ramon. Quando ele fala que o Sport teve mais volume, olha só, teve mais posse de bola, finalizou mais, mas como o Vasco se defendeu bem, as finalizações certas do Sport foram poucas. Chegou, mas tinha um Vasco se defendendo bem, então em finalização certa, a superioridade é tremenda do Vasco. Nesse caso, a gente vê muito discurso de treinador desconectado com a realidade. Nesse caso, o discurso do Ramon me parece completamente conectado com o jogo, Pedrinho. É isso aí, o Ramon tem uma leitura muito boa do jogo, do que acontece, né? E o próprio domínio, vamos dizer assim, do Sport foi sem susto para o Vasco. Ele estava controlando completamente as ações do Sport. O que falta, eu acho, não só para o Vasco, André, mas para muitas equipes, a construção ofensiva, a criatividade, né? Você arrumar movimentos para os atletas e que eles criem realmente chances mais claras de gol. Isso não é só um problema do Vasco. Eu acho que hoje só o Atlético Mineiro, com o Sampaoli, que depois a gente pode falar um pouquinho, e obviamente o Fernando Diniz antes desse jogo, que a gente vai falar também sobre isso. Então eu acho que, mas também o resultado pode ser um estágio, mas que mais para frente ele possa ter confiança para arriscar um pouco mais. O Pedrinho, você que quando jogava com o Ramon, já via nele um futuro treinador? André, eu não percebia muito isso não, mas ele sempre teve muita personalidade nas suas posições, né? Principalmente na minha época, que a gente tinha um presidente muito forte, né? Muito duro nas suas convicções. Nas renovações de contrato, a gente obviamente aceitava tudo que
que era colocado para a gente, e o Ramon sempre se posicionava, e sempre na pré-temporada a gente até brincava, e a gente já sabe que o Ramon vai descer. E aí, quando chegava para assinar o contrato, o Ramon tinha um problema e descia, e depois acertava, né, e voltava. Então, assim, ele sempre teve uma postura, um posicionamento estudioso, inteligente. Agora é dar sequência no trabalho. Maravilha. Antes de entrar no São Paulo, eu queria ouvir Passamos a régua aqui no Vasco Esporte. E o Vasco, hein, correspondendo às expectativas. Eu falei aqui, viu, Everton? Eu não estou sendo oportunista, Paulo Lima é testemunha e a Renata também. Que eu estava cheio de expectativa para essa estreia, pelo que vi do Vasco na reta final do estadual, mesmo não conseguindo a classificação. Bom time, hein? Muito bem montado pelo Ramon Menezes. Um time equilibradinho, atacou no primeiro tempo e quando sofreu pressão no segundo tempo, soube se defender também, Everton? E foi essa a impressão de muitos torcedores do Vasco da Gama, Calheiros. Muito bom dia para você, a Renata, ao Paulo, ao Eugênio aí no estúdio, todo mundo acompanhando a gente aqui no Bom Dia Fox. Esse talvez tenha sido realmente o jogo mais equilibrado sob o comando do técnico Ramon Menezes, porque foi consistente no ataque e praticamente não sofreu na defesa. Jogou por todos os setores. Muita gente dizia que o Vasco era aquele time penso pelo lado direito, ali com o Pikachu, o Vinícius que foi desfalque, inclusive por causa de lesão, mas a equipe atacou pela esquerda, atacou pelo meio, atacou pela direita e animou bastante a torcida por conta do sistema defensivo que foi criado pelo próprio Ramon Menezes, porque o Henrique, que é lateral esquerdo, na verdade ele não joga como lateral, como um ala moderno hoje em dia, atacando, né, subindo e voltando a todo momento. Não, ele praticamente não passa no meio-campo. E aí o que aconteceu? Em uma conversa ontem na coletiva, eu falei com o Benítez, né, e ele teve muita liberdade para jogar, ele se deslocou pela esquerda, pelo meio, ele vinha buscar a bola, jogou no ataque pelo lado direito, ele jogou pelo campo todinho e foi fruto de uma conversa realmente com o Ramon. Só que isso só foi possível porque o Henrique fica mais plantado ali pelo lado esquerdo e dá essa consistência defensiva e jogadores têm mais liberdade para jogar, que foi o caso do Benítez e, claro, do Felipe Bastos, o cara da partida de ontem, ele a todo momento entrando dentro da área para ser o elemento surpresa, acabou marcando um gol assim e outro gol de falta, né, batendo a la Ramon. A gente percebe que na primeira batida dele que ele colocou a bola na trave, ele chutou naquele estilo que ele está acostumado, que a gente sempre viu o Felipe Bastos bater na bola, né, de longa distância, mas depois ele deu aquela batidinha mais chapada, a la Ramon Menezes. E o Ramon disse realmente que está cobrando dos jogadores um melhor aproveitamento nas cobranças de falta. Então, a boa impressão para a torcida do Vasco, o Vasco que não tem um grande elenco de estrelas, muito pelo contrário, está aproveitando muitos garotos da base, e o Ramon é peça fundamental nisso, porque além dele dar confiança para os garotos de São Januário, os garotos formados em casa, ele também está recuperando aqueles atletas que não estavam bem em outros clubes. O Felipe Bastos é o maior exemplo disso. E o Ramon e o próprio Felipe Bastos, o cara do jogo, eles falaram depois da partida. Realmente o Benítez é bom e a gente vai ficar de olho durante esse Campeonato Brasileiro. Lembrando que essa foi a estreia do Vasco. E, Eugênio, muito importante estrear vencendo, né? Ainda mais para o Vasco, que precisa conquistar essa confiança, não só os jogadores, como o técnico também. Tem toda a razão, Renata, né? 3 pontinhos na conta, né? Moral, o time ganha confiança, ganha motivação, e fundamental. E foi o primeiro time do Rio a vencer no campeonato, né? Tem isso também. Tem sempre aquela disputa local, disputa interna, né? O Flamengo perdeu as 2, o Fluminense perdeu uma, empatou a outra, o Botafogo estreou com empate e o Vasco começou com uma vitória. Só precisa tomar cuidado para essa vitória não fazer com que o time ache que é o melhor de todos, né? O time foi bem, mostrou suas qualidades ofensivas, mas precisamos pontuar que foi contra um adversário que não é, nesse início de campeonato, né, observado como um dos melhores times da competição e que o Vasco vai precisar de mais diante de outros adversários que têm maior potencial. Mas, por enquanto, o que teve foi o jogo com o Sport, o Vasco venceu o jogo com o Sport.
precisa ainda ajustar algumas questões defensivas, compactação de time. O Sport criou algumas situações, especialmente no segundo tempo, que o Vasco precisa tomar mais cuidado. Bola aérea foi muito perigosa sempre na defesa do Vasco. Mas são ajustes que vão ser feitos, que precisam ser feitos, e é sempre melhor você ajustar em cima da vitória, né, com moral, com motivação, do que com uma derrota que gera muita cobrança e muita pressão. Eugênio, eu tô contigo, e quando eu digo aqui, olha, quando eu falei aqui bom time, veja bem, eu não tô colocando o Vasco lá em cima para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu não acredito nisso. Eu acho que esse ano o Vasco não vai ter essa condição. Mas o que me chama a atenção no time do Ramon, desde os 2 últimos jogos que fez na despedida na Taça Rio do Campeonato Carioca, organização. O Vasco me parece um time mais organizado daquele Vasco do início do ano. O Paulo Lima, por isso eu falei aqui, o Vasco no primeiro tempo soube fazer pressão no Sport e no segundo tempo... E tem mais de 70, né? Tem mais de 70 e está sempre se renovando. Eu acho que o Ramon vai extrair muita coisa dele. Mas é cedo ainda, Calheiros, é cedo ainda, eu estou com o Eugênio, é cedo ainda para a gente poder inflar demais o balão do Vasco da Gama. Mas estou contigo, acho que não briga ali na parte de baixo da tabela, não. Acho que a Renata está multada. Agora sim, foi. Isso aí, Everton, agora tudo ok. Já estava acionando aqui o nosso repórter para ele dar o destaque final ali dele sobre o Vasco da Gama. Bom, Renata, o Pikachu é o que preocupa, ele saiu machucado ontem, né? Foi substituído no segundo tempo, a entrada do Caio Tenório, ele vai ser avaliado hoje para saber o grau da lesão e não sabe se joga na próxima partida contra o São Paulo, que vai ser também em casa nesse domingo, 4 horas da tarde, no estádio de São Januário. Mas o Vinícius, né, tem uma pequena chance de ser relacionado para esse jogo. O Vinícius, ele foi desfalque do técnico Ramon Menezes por conta de uma lesão na panturrilha. Ele vai ser avaliado hoje, deve começar a treinar amanhã para ver se será ou não relacionado para esse jogo. Fato é que, segundo informações da assessoria de imprensa do Vasco da Gama, o Bruno César, que foi desfalque ontem, ele não joga nesse domingo. Segundo a assessoria do Vasco, ele foi diagnosticado com a Covid-19, né? E ele deve ficar pelo menos mais uma semana afastado dos treinamentos para depois retornar. Essa foi uma lamentação ontem na coletiva do técnico Ramon Menezes, que queria ter utilizado o Bruno César. Disse o Ramon que o Bruno César está voando, então seria mais uma peça para o ataque. Outro destaque também para o Guilherme Parede, recém-contratado. Ele entrou no segundo tempo, fez a estreia dele. O Carlinhos, que também foi contratado, não chegou a entrar na partida, pode estrear contra o São Paulo nesse domingo, pessoal. Boa, Everton, muito obrigada. Porque teve uma época que tudo no futebol brasileiro era bola parada. A bola parada era a receita para ganhar o Campeonato Brasileiro dos pontos corridos, né? Seja em cobranças diretas ou nas famosas jogadas ensaiadas. Agora, só para citar um exemplo aqui, o Eric Faria me manda que tem mais de 2 anos que o Flamengo, o atual campeão brasileiro, não faz um gol de falta. E não é só, pelo que eu entendi aqui, não é só no Campeonato Brasileiro, não, é em todas as competições, né? O Flamengo, o time do Zico, que eu citei aqui, né? Um dos maiores cobradores de falta da história do futebol brasileiro. É fascinante isso, porque enquanto tu estava falando com o Diego sobre as coisas de fisiologista, não quer a repetição e tal, eu estava lembrando quando eu comecei a jogar futebol, num nível muito pior do que vocês, com certeza. Cobrança de falta, eu estou voltando para a década de 70, cobrança de falta no futebol inglês quase não existiu ainda, né? A gente ficou fascinado nas Copas para ver o Rivellino. Caraca, dá para fazer isso? Né? Porque a mentalidade inglesa na época, colocar a bola na grande área para alguém tentar soprar lá, alguém lança uma cotovelo soprar para dentro de gol. Mas isso, na tua cultura, desde Didi, é uma coisa marcante e impressionante como ficou fora de moda. Será que... Então, a gente tem algumas explicações. O crescimento dos goleiros brasileiros, muito bem citado aí.
indicações de fisiologistas e tal. Você acha que tem outros motivos pelo declínio, o triste declínio dos batedores de falta? Se tem outro, eu acho que evolução dos goleiros e redução do nível de treinamento talvez já seja uma combinação bem forte, né? Para reduzir essa... As barreiras também, né, essa eficiência. As barreiras? Estão mais fortes, né? Mais altas. O jogador de futebol hoje está mais alto, está mais forte. Né? Então, acaba de alguma forma também auxiliando a essa involução, digamos assim, né? Diogo? Mas na questão das barreiras, eu acho que aí um pouco as pessoas estão maiores, mas a distância das barreiras estão mais respeitadas, né? Hoje em dia do que antigamente. Tem o spray, né? Você via aquele negócio da barreira aí andando devagarzinho, era um assinte. Em algumas Copas do mundo, o Zico, Roberto Dinamite, eles treinavam falta com a barreira bem perto, né? Eles não botavam mais perto, né? Aquela barreira móvel na distância regulamentar. Eles botavam mais perto, porque eles sabiam que a barreira do jogo ia chegar para perto deles. Né? Eu lembro de lance do Zico pegar a bola e dar um passinho atrás com a bola. A barreira andava, ele botava a bola um passinho atrás, porque aí para ele não fazia diferença mesmo, né? A falta ali na entrada da área era pênalti. Então, eles tinham essa defesa, né? Tira um pouco da barreira, botando um passinho atrás. As barreiras agora têm uma distância maior. Mas isso que foi lembrado dos goleiros realmente, os goleiros hoje são muito maiores, muito maiores. Você olhar a Copa de 82, né? 80 não, década de 80, os goleiros eram o Paulo Sérgio e era o reserva, né? E Valdir Pérez, eles não deviam 1,78 m. O Carlos surgiu com 1,81 m, 1,83 m e era um gigante. Vamos ouvir o redimido Felipe Bastos, né? Autor dos 2 gols da vitória do Vasco. Um deles em cobrança de falta. Ele cobra bastante a gente. O Ramon, como exímio cobrador que foi, ele cobra muito nos treinamentos para que a gente acerte. Às vezes no jogo a gente só tem uma oportunidade. Hoje eu tive 2, né? Uma eu botei na trave, a outra também bateu na trave e entrou, graças a Deus. Isso é fruto de um trabalho, fruto de muita cobrança. Também quero agradecer ao Pikachu e ao Benítez também, que me deram a confiança ali na batida. A gente conversou, eles deixaram eu bater, eu falei com eles que eu estava confiante e que eu já tinha batido uma falta bem e que eu estava calibrado, eles entenderam. Graças a Deus saiu o gol ali nessa cobrança de falta. Famoso dá-me em mim que eu tô com confiança, né? Mandou o Felipe Bastos ali para os seus companheiros. Lei do ex, né, Barreto? E tem lei do ex. Também no futebol brasileiro, Cabral, acho que a gente vai ter que extinguir a lei do ex, porque todo mundo é ex de todo mundo no futebol brasileiro. Então, isso aí não tem muito como segurar. Vamos também falar um pouquinho sobre o Ramon, né? Citado aí pelo Felipe, na questão da cobrança, né? Com relação ao treino das faltas, mas que vem um comecinho de trabalho ainda. Aliás, talvez o começo de trabalho mais adiado do futebol brasileiro, né? O Ramon assumiu durante a quarentena, né? O campeonato ia voltar, não ia voltar, aí voltou. O Vasco venceu os 2 jogos que fez, mas com os resultados não conseguiu se classificar para a semifinal, ou seja, ele teve outra interrupção, e aí fez uns amistosos, e agora finalmente, né? Aliás, até no Campeonato Brasileiro a estreia dele foi adiada. O Vasco não jogou a primeira rodada, e ele teve aí o primeiro grande desafio, né? Porque até agora o Vasco só tinha enfrentado times pequenos do futebol carioca, né? Na sua preparação para o Campeonato Brasileiro. E em jogos treino também, times pequenos não, de outros estados do Brasil também, né? Mas até agora ele não tinha tido um confronto de Série A, o Ramon. Esse foi o primeiro e bem sucedido. E parece trazer umas ideias interessantes, né, Cabral? Sim. Eu até, assim, eu vou me segurar bastante, né, para me conter, digamos assim, nos elogios ao Ramon, porque é um técnico que está começando a carreira, né, teve algumas dificuldades antes de chegar ao Vasco, né, trabalhou em equipes menores, né, como Tombense, Guarani de Divinópolis, não obteve tanto sucesso assim, mas as ideias do Ramon, elas são muito promissoras. E, assim, já deu para perceber muita mudança
em termos de modelo de jogo, de adaptações que ele está buscando em relação ao Abel. Né? O time do Vasco, por exemplo, nas 2 partidas que ele fez no Campeonato Carioca, elevou muito o número de passes certos trocados. Né? O Vasco vinha ali com cerca de 300, 400 passes certos trocados, pulou para 550 no primeiro jogo e 650 no segundo jogo. Então, isso já dá uma dimensão. Claro que aí a gente tem que colocar na balança as dificuldades que o Macaé e o Madureira tiveram, né, que foram maiores do que os outros times por conta da questão financeira. Mas, assim, ainda assim, você percebe uma ideia de jogo muito diferente. Um time que marca também diferente, um time que tem um lado direito muito forte em termos de finalização e um lado esquerdo que se preocupa mais com a criatividade. Um time que se defende de uma forma muito, muito coordenada, né, com algumas boas ideias. Começam a chegar alguns jogadores também como opção, né? Porque ele perdeu o Guarim e o Felipe Bastos, apesar de ter feito esses 2 gols, ainda não é um jogador que tem a confiança da torcida. De repente, o Carlinhos pode conseguir conquistar espaço. O Guilherme Paredes chegou para substituir aí, ou para brigar por posição com o Vinícius, que foi uma perda realmente lamentável, porque todo o trabalho foi desenvolvido em cima do garoto ali pelo lado direito, né? E ele vinha bem nessa função. Então, assim, a história da saída, né, com 3 jogadores, com o Henrique ficando, então, são ideias modernas que ele está começando a adaptar, teve tempo para treinar. Então, assim, eu estou um tanto quanto numa expectativa, digamos assim, muito grande em relação a essas ideias do Ramon. Se ele conseguir colocar em prática, eu acho que o Vasco pode fazer um bom campeonato, Barreto. E o Sport está em clima de recomeço também, né, Cabral? Eu falei essa semana no Globo Esportivo com o Daniel Paulista, né, sobre o que está sendo a temporada do Sport, essa retomada, e ele falou, olha, eu também estou começando, né, junto com o clube, e o desempenho pós-parada, embora tenha resultados em termos assim, de classificação nos campeonatos ruins, mas essa, se não me engano, é a primeira derrota do Sport desde que voltou.